Vamos ler Apocalipse 20, de 1 a 6. O título aqui na minha versão, Os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Podem abrir os microfones e começarem. Esse aí é fácil de saber se vai acontecer ou se já aconteceu, não é? O que vocês acham? Abre aí, Ed. Abre Fácil seu para quem microfone. mesmo? Para quem mesmo que é fácil? Não, Ai, esse ai. aí o diabo já está amarrado e não está mais enganando o pessoal aqui na Terra? Não, né? Ele está Não, aí, ele está soltão ele ainda, está né? aí. Mas tem duas fortes correntes, né? Então vai lá, Tem. Mara, por favor, explique Ah, essa. não, não, eu não sei explicar, mas eu Não, sei que porque eu tem falei que eu gente estou que sem acredita. paciência hoje para falar de milênio. Você que vai falar. Ai, meu Deus. Então, mas tem a linha que fala que o milênio é depois, já começou na morte de Jesus, na ressurreição, na primeira vinda de Jesus, já começou o milênio, e tem gente que fala que não, que é pós, né, segunda vinda. Então, eu realmente, assim, eu escutei o que o pastor Hernandes fala sobre isso, ouvi, li, mas realmente eu sei que o diabo está aí. Ele está aí e está, né, fazendo as dele. Agora, explica aí, Edith. É com você, É, minha querida. não, 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 eu estou esperando hoje. Hoje eu estou esperando vocês falarem. Não, senhora. Quem tem conversa tete a tete aí é você. Pode falar aí. Para mim, na minha visão, esses 1000 anos acontecerão sem o trabalho do diabo. Ele será amarrado, né? Ele ficar, e inclusive haverá uma ressurreição, que fala aí, né? Que haverá uma ressurreição, uma primeira, mas essa é a minha visão. Acho que isso não é fundamental no texto, perdão, na história. Acho que o fundamental é saber que Jesus vai ressuscitar, já ressuscitou e vai me ressuscitar com ele, né? E que eu vou viver num tempo em que vai dar uma parada, muitas, muitas outras pessoas vão ter a chance, e aí depois vem o julgamento. Quer dizer, vai ser as chances das chances das chances, né? Eu vejo hoje, esse final de semana que acabou a energia e acabou aqui em casa também, como nós somos frágeis, né? Como nós somos dependentes, né? De uma, de uma corrente elétrica. Como nós somos dependentes. E como mesmo diante dessa nossa fragilidade,
A gente lê o que fala aqui no texto de Apocalipse, mesmo assim eles não deram glória ao Senhor, eles ficaram reclamando, alguns até reclamando de Deus, e por causa da chuva, por causa de não sei o quê, e não se voltaram para Deus, né? Então, assim, por isso que eu estou sem paciência. Falei para as meninas antes de começar que eu estava sem energia para discutir teologia do milênio. Eu tava ouvindo o pastor Cláudio Duarte, ele estava numa mensagem falando sobre isso. Eu achei interessante ele falando, né, que todos nós passaremos pela primeira morte, né? Todos nós vamos morrer, porque esse corpo físico vai embora. Mas é importante a gente ter certeza que a segunda morte não vai nos atingir, Aleluia. né? Porque nós já estaremos com o Senhor na glória, né? Então, quando ele falou isso, isso me marcou muito, né? De saber essa distinção, porque às vezes você vai passando as coisas e você não vai se atendo a algumas minúcias do texto, né? E quando ele falou isso, mas me deu assim, sabe, um alívio, uma sensação boa de saber que o Senhor, Jesus Cristo, ele me dá essa condição de crer que na a segunda morte eu não vou passar, porque já estarei com o Senhor, né? E também ficar pensando, né? Aqueles que não conhecem a Jesus, né? Como vai ser saber que eles irão passar, passaram pela primeira e estão prestes a passar pela segunda para a condenação eterna, né? Então isso também me entristeceu muito o meu coração. De ver essa fala, essa forma de ver esse texto aqui, quando fala sobre a primeira e segunda morte. Amém. Aleluia. Ainda bem que você falou, Ed. Hoje eu não estou uma boa pregadora. Hoje eu tô, hoje eu tô desanimada com essas coisas do mundo, sabe? De ver as pessoas, tudo tão claro, tudo tão. Gente, a fragilidade do ser humano. Eu estava na sexta-feira, quando deu a tempestade, eu estava aqui no Pão de Açúcar comprando umas coisas, do nada aconteceu, né? Veio assim, como diz a Bíblia, num relâmpago, né? Assim como sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a volta do Filho do Homem, né? Do nada, estava lá, começou a chover, de repente uma geladeira que estava fora, assim, uma geladeira de estoque, que é pesadíssima, começou a voar no ar, bateu num carro que estava lá, acabou com o carro, veio outra geladeira voando, carrinho. Eu fiquei olhando e mesmo assim as pessoas ficam reclamando, falando de outra coisa, falando do seguro, se era responsabilidade do Pão de Açúcar pagar o carro, se elas não conseguem olhar para aquilo, para a força dessa natureza criada por Deus e falar: misericórdia, meu Deus, eu preciso me encontrar com o Senhor. Não, elas ficam discutindo o patrimônio, elas ficam. Sabe? É uma coisa assim irreal, irreal. E aí fala que esse é o mundo real e que o nosso é o mundo imaginário. Olha, sinceramente, eu não sei. Ou eu estou perto de morrer, ou de ser arrebatada, né? Vamos começar o do arrebatamento também dá problema, né? Porque eu fico olhando para o mundo e falo, Jesus, Jesus, será que essas pessoas não estão enxergando? Né? Vamos falar do a outra reclamando porque não ia conseguir fazer a compra que ela precisava, porque se acabou a energia, ela não ia conseguir pagar lá no Pão de Açúcar. Gente, eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a gente pensa, quando você abre o noticiário, quando a palavra de Deus diz que nós viveremos guerras e rumores de guerra, e a gente começa a juntar todas essas coisas do que está acontecendo no mundo, né? Do que a natureza se revelando, né? Através desses fenômenos aí que a gente sabe a origem, e as pessoas estão. Esses dias eu estava na academia, o rapaz, olha aqui, estava passando noticiário, olha que coisa, o pessoal não se respeita, olha aqui, fazendo essa guerra à toa, sem sentido, sem lógica. Eu fiquei pensando, Senhor, há quanto tempo tu tem falado, mostrado para esse povo ainda começa a questionar. Olha que insensatez,
Mas aí eu lembrei, e quando ouvir de guerra e rumores de guerra, né, é sinal que o fim já está próximo, são o princípio das dores de parto, né? A mesma coisa, esse movimento todo, também me assustei, que de repente estavam todas as crianças aqui na parte do condomínio brincando, de repente aquele movimento, todo mundo correndo, eu fiquei assustada, né? Mas eu falei assim, Deus está se revelando em cada momento, em cada instante, e o coração do homem continua sendo duro com relação a essas revelações que estavam acontecendo. né? Hoje de manhã eu fui para o escritório para ver, porque lá está sem luz ainda, né? Fui lá para ver se tinha luz, para avisar para, se tivesse luz, avisar para os empregados irem. Mas como não tinha, avisar para eles não irem, também não perder o tempo deles, né? Porque lá a gente não tem o que fazer se não tiver energia, né? E aí eu fui bem cedinho lá para o escritório para ver isso e fiquei olhando assim as coisas caídas no chão, né? As árvores caídas no chão, os fios caídos, e fiquei observando tudo isso e falando, meu Deus do céu. Aí cheguei lá, comecei a conversar com o porteiro que tem lá, que falou, ai, a paz do Senhor. E quando eu olhei para ele, falei, ué, você é crente? Ele falou para mim, sou, me converti faz um ano, me batizei, né? Eu falei, ai, que bênção! E nós começamos a falar sobre as coisas de Deus e sobre a eternidade. E ele falando para mim, ele falou, nossa, eu vivi uma vida tão difícil, uma vida tão ruim, e Deus me resgatou de uma maneira tão maravilhosa e tal, e contando. Eu falei, irmão, graças a Deus que você tem esse testemunho. Graças a Deus que você passou por essas dores todas que você está contando. Graças a Deus, porque seu testemunho me edifica, me anima, né? Porque ainda há salvação, né? Ainda há salvação, ainda é tempo. Isso é o que dá esperança e alegria, né? Tudo bem que depois eu ouvi no, os dois candidatos aqui de São Paulo, a propaganda deles, e eu falei, meu Deus do céu, os dois, um jogando a culpa, a responsabilidade para o outro, eles não estão interessados em nada da população, gente. É só o poder pelo poder, o poder pelo poder. E aí eu fiquei falando, mas graças a Deus, vou ficar pensando nesses dois, não, vou pensar no porteiro, que o porteiro para mim me enriqueceu mais a vida. Porque se a gente não se apegar nessa esperança de que há salvação, né, que é como a Edna disse aí, de que nós, a nossa descendência, vai passar pela primeira morte, mas não vai passar pela segunda. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. A gente vai ficando meio doido e deprimido, né? Tem que tomar cuidado para não deprimir, né? Pode ser até que a gente nem passe, né, gente? Se Jesus voltar, a gente não vai nem passar pela primeira, olha só. Ô, glória. É. Bom, Esse vamos tentar fazer. assunto, Desculpa, Angélica, fala. não, está caindo aqui no negócio. Esse assunto realmente, se nós estamos vivendo o milênio, se ele vai chegar, é tudo muito complicado, mas eu entendo que é isso mesmo que você está falando, Edith. O que importa é como nós estamos vivendo. Se seja pensando que já estamos, se esteja pensando que vai chegar, nós sabemos sim que nós temos um inimigo e vemos sim que ele é atuante. E nós temos sim que saber que nós, como a gente sempre falou, né, Edith, no nosso movimento que nos uniu, nós somos um exército nessa terra e nós temos que estar levantados e preparados para essa guerra que nós já estamos travando. A gente trava a guerra por nós e pela nossa família e pelos nossos queridos. Quem vai vir a gente não sabe, mas se a gente não fizer a nossa parte, vai ser muito complicado, né? Então, às vezes a gente teologiza demais e quer descobrir o segredo que está por trás daquela palavra e esquece de viver.
o hoje, porque realmente, gente, eu estava numa casa de uma vizinha, numa visita no dia dessa chuva aí, e as crianças começaram a ficar desesperadas, porque o vento começou a assobiar no 13º andar, e o vidro começou a bater, que o Edmilson foi bom que a gente estava lá, porque a moça não tem marido. E aí a gente começou a ajudar ela a segurar as janelas de vidro do apartamento, né? Então, assim, pode ser que seja assim que a coisa aconteça, mas nós estamos realmente preparando. E aí foi bom que a gente acalmou as crianças, né? Falou, não, gente, não precisa ter medo, tal, 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 né? Nós não estamos com Jesus, então nós estamos bem. Não sei o que vai acontecer, mas está tudo bem, né? Então, essa coisa é muito para a gente parar para pensar mesmo, né? Desculpa, eu te cortei. Não, 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 é isso. É isso. Olha, o que você falou aí, Angélica, é tão precioso. A gente teoriza demais, esquece de viver o evangelho. A gente fala muito de oração, esquece de orar. Não sabe nem o que que é orar. Fica lá achando que fala duas palavras assim, lê um versículo e vai embora, porque tem que correr atrás do dia, né? Não sei, vai dando um desânimo, porque não vive. Teologia, 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 prática nenhuma, né? Então, graças a Deus, olha, graças a Deus que vocês são mulheres de oração, graças a Deus que quando eu preciso, semana passada eu estava precisando, mandei um recado para uma irmã amiga minha, para a Heloísa, para a Císera, a Esther não estava, e eu ia pedir oração pela Esther também, e vocês me sustentaram lá em oração. Quando a Esther voltou, eu falei assim, Esther, agora eu sei. Elas já me ajudaram. Ontem a Esther orou por mim. Graças a Deus que a gente tem essa amizade de oração, essa força, né? Essa força de pedir socorro para esse exército de Deus, É, né? E essa união que a gente tem quando a gente não precisa passar pelas coisas sozinha, né? Nós somos corpo de Cristo. Mas não, a gente vai acreditando nessa bobagem de que a gente pode ser forte, poderosa, empoderada, blá, 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 sei lá o quê, que tem que ser a mulher virtuosa do capítulo 31. Dentro da igreja a gente ouve isso, ou não? Ou eu estou falando de outro lugar? Dentro da igreja, que você tem que ser a mulher do 31 de Provérbios. Mas nós somos frágeis, dependentes de Deus, né? Corpo de Cristo que precisa que um ore pelos outros, isso é bíblico, orando um pelos outros, motivando uns aos outros. Se a gente deixa de ser esse corpo, eu tenho que ir na igreja porque Deus vai me abençoar. Não, você tem que ir na igreja porque você faz parte do corpo, porque você é unido, porque unidos sim, nós somos o corpo de Cristo. Separado nós não somos, né? Não tem um melhor que o outro, não tem um mais que o outro, tem o que precisa naquele momento que é socorrido e servido pela igreja. E no outro momento, o outro que precisa, a gente vai, socorre e serve. Isso é corpo, né? Agora não, fica dentro da igreja também discutindo quem é mais esperto. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E não é de hoje isso, né, gente? Não é de hoje. Acho que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava que nem eu hoje, né? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Paulo que morreu por vocês? É Cristo, né? Desculpa, gente, hoje realmente é melhor vocês falarem. Eu já disse logo no começo que era melhor vocês que falarem. Deixa eu só apontar algo que eu, aqui na tua fala, gente, quando você falou para o irmãozinho lá, para o porteiro, graças a Deus que ele passou por tudo aquilo, porque senão ele não tinha conhecido da graça de Deus, do amor de Deus, e agora tinha a vida transformada. Quem está com a vida ganha não precisa de ser regenerado, né? Quem precisa de remédio, de cura, são os pecadores, os doentes, e graças a Deus que ele era um desses. Da mesma forma, nós, nas nossas fraquezas, é aí que a gente dá honra e dá glória a Deus, porque esse dia aí que você está mais triste, cansa a gente, né? Esse mundo cansa a gente. Essa nossa fragilidade,
aí faz a gente lembrar que a gente é membro uns dos outros. Essa mulher virtuosa, quem a chorar, nem sei onde ela está. Eu não encontrei ela ainda, também não estou procurando. Estou procurando me apoiar, né, nas minhas irmãs, ou ser hoje a, a pessoa que está. Acordei e o Senhor hoje me renovou pela palavra. Eu vou dividir com ela para ela ser renovada também. E poder falar: ontem eu tive uma experiência com meu irmão, que acho que eu nunca tive em 59 anos da minha vida. O meu irmão, que a gente tem eu tenho um irmão que não é o único, né, que está vivo, né, dos homens. Ele nunca foi cristão, ele já foi até foi seminarista, na verdade, né, estudou no colégio de padre e depois abandonou a fé de um jeito que não se explica, Deus é que sabe, né? Pegou raiva e tudo do cristianismo. Mas, dito isto, eu conversei, ele sempre foi muito arrogante e muito raivoso, né, ao se falar de Deus com ele. E ontem a gente teve um papo, curto, lógico que com ele a gente nunca tem papos longos, né? É uma característica dele, e nem profundos, mas ele reclamou assim, de algumas coisas, das dores dele, né? Das perdas nossas e tudo mais. E aí eu falei assim, então, graças a Deus que nós não somos, não estamos jogados ao acaso, Deus não nos criou e nos abandonou. Nós temos um Deus a quem recorrer e ele ainda fez uma família, colocou 6 irmãos uns pelos outros. Eu estou aqui por você, quando você precisar. Aí ele ficou emocionado e chorou. Mas, gente, como que eu sabia disso? Mas você vê, às vezes a pessoa é tão descrente de tudo que ela passa a crer que não tem ninguém por ela, que ela é sozinha, que... Então, assim, não só Deus, Deus também me pôs como uma ferramenta de bênção para você. E ele ficou emocionado, e aí até ouviu mais 5 minutos eu falar de Deus e depois ele cortou a conversa. Mas assim, já está amolecendo, né? Eu consigo agora ter uma conversa com ele, coisa que eu não conseguia antes. Então, assim, acho que é para isso que eu tô aqui, né? Não é para ser forte. Oi, fechou, Esther, o microfone. Na minha fraqueza, Deus me usar e eu ainda consegui abençoar alguém. É isso. É isso, gente. É isso. A gente é corpo, a gente é corpo de Cristo, né? E a gente é corpo de Cristo, a raça humana era para ser corpo de Cristo, né? Se a gente vai com a nossa teologia para cima das pessoas, a gente afasta, a gente tem que ir com Cristo, no amor na compreensão de Cristo, né? Quando que Jesus ia diante de alguém doente em pecado e falava para a pessoa assim, ó, você tem que se consertar, hein? Ó, onde que está escrito isso? Em qual texto? Não é o contrário, não é? Venha para mim, venha do jeito que você está. Lança sobre mim o seu fardo, né? Pega o meu, que o meu é leve, o meu jugo é suave, né? Bom, mas vamos tentar voltar para o texto? Bom, então viu o anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Quem é que tem a chave do abismo? Jesus, Jesus, isso aí. Quando é que ele conseguiu a chave do abismo? na cruz. Cruz, quando ele esteve lá no abismo, né? Venceu a morte e trouxe a chave. Então, esse anjo trouxe do céu a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, para não ter dúvida, a tradução aqui é bem clara, né? E acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais
enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Ele não pode mais enganar as nações. Por isso que eu digo que eu acho que esse tempo ainda não veio, eu acho. Porque ele ainda está enganando as nações. Eu ouvindo os discursos hoje dos dois candidatos aqui de São Paulo, eu vi que as autoridades ainda estão sendo enganadas pelo poder, pelo símbolo dele. Mas eu concordo também com quem acha que já aconteceu, porque é eternidade, é complicado, né, de falar. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que será que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo? O que vocês acham? Já não prendeu? Por que não deixa ela presa? E aí? Não sei se eu vou falar alguma besteira, né? Mas eu acho assim, vai ser solto por um pouco de tempo para a questão de saber quem realmente permanece no Senhor, né? Vejo dessa forma, né? Interessante essa sua tese aí, gostei. Eu enxergo. Parecido aí com a Oi, Edna. desculpa. Eu ia dizer alguma coisa parecida aí com a Edna, que eu acho que ele vai ser solto por um pouco de tempo para realmente glorificar a Deus, para realmente deixar as coisas mais claras e mostrar aí a glória de Deus, né? Porque acho que aí vai ser o último dos tempos, né? É a última das últimas chances, né? Então aí que ainda está de olhos fechados vai ter a oportunidade de ver mais claramente o que é quem e tudo vai ser para a glória de Deus, como diz a palavra, né? Que tudo vai glorificar a Deus. Amém. Alguém pensa diferente? Tem alguma outra ideia sobre isso? Minhas ideias poderiam ser essas aí. A única maneira que eu enxergo de soltar é justamente por isso, para revelar ainda para os que ainda não creram, né? É, quem é o inimigo e quem é o redentor. Quem é seu inimigo e quem é seu redentor. E porque Deus, o único objetivo do Senhor é buscar e salvar os que se perderam. Então, qualquer coisa que ele fizer, prender ou soltar, é em benefício daqueles que estavam perdidos. Eu nem vou falar o que eu penso, porque é muito controverso. Ah, então a gente vai ficar na curiosidade, então. Vocês querem que eu fale, mas é controverso. Eu não aceito. Eu não aceito que vocês digam, depois vocês façam hater comigo depois. Eu acredito que Satanás fica no inferno por esse tempo, mas lá vivo ainda. E eu acredito que ele vem para ser derrotado, e a derrota de um ser imortal é que ele vai ser morto, ele vai ser mortal, ele vai ser extinto, ele não vai mais ficar. Então, mas isso é complicado, porque daí tem muita gente que acredita no inferno eterno, no sofrimento eterno, no, né? Então, eu sei que isso é controverso. Então, É porque, então então, pronto, falei. não querendo só, né, criar uma polêmica aqui, mas lá na frente, quando fala da destruição de Satanás, ele fala: eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse dia e noite para todos sempre contraria um pouco essa sua ideia, mas também a questão do tempo, ela, né, você já nos ensinou que esse negócio do tempo é meio relativo. Então, assim, sei lá o que é esse para todo sempre. Mas eu quando eu li isso aqui, ainda pensei, né, parece coisa de
Então você prende, aí depois você solta para ele achar. Então, agora vai lá, apronta as suas para depois eu te dar uma cacetada, né, definitiva. É bem assim, é bem assim a história. Então eu deixo você preso um tempão, aí depois eu deixo você sair só para você achar que você pode, mas e aí eu vou e acabo. É mais ou menos desse jeito, eu entendi. É, é isso E aí. eu acho também é, que é mais uma reafirmação do poder de Deus. Você pode sair, você pode bagunçar, mas eu vou te aniquilar e vou te prender para sempre. E aí você não vai ter o seu poder. Então, eu acho que é para poder reafirmar o poder de Deus, eu que mando, não é você. Uhum. Mais uma vez, né? Porque todas as atividades do inimigo é limitada ao poder de Deus. Então, ali ele está batendo a última tecla, dizendo assim: quem manda sou eu, né? Isso também faz muito sentido para mim, gente. Porque ó, o que o inimigo, desde o começo, ele tenta a Eva é que ela teria o poder de ser como Deus. Mas nem ele era, nem ele é, nunca foi e nunca será, né? Uhum. Não, reforça para mim aquela ideia de que não existe uma disputa de força entre Deus e o diabo, porque a força de Deus é plena, total, né? O diabo só tem uma função terrível aí de dar para o ser humano esse livre arbítrio de escolher estar ao lado de Deus, né? Para mim, a função do diabo é essa, é ele oferecer o mundo como ele ofereceu para Cristo, como ele ofereceu para Eva, oferecer para que a gente seja como Deus, né? E a gente tem o livre-arbítrio de falar, não, eu sei para quê que eu fui criado, e não é para isso, mas é para obedecer, é para servir, para dar louvor e glória ao nome do Senhor, né? Então, a gente fica meio confuso, né? Se a gente não sabe para que ele foi criado, não fica? Por que Deus criou esse trem para perturbar a nossa vida? Porque tem uma história, porque tem um propósito, né? Tem uma história aí, né? Então, eu acho muito sábio isso que você falou, muito profundo, né? Ele está debaixo do poder de tudo está debaixo do poder de Deus, né? Tudo. Essa é a soberania, essa é a nossa confiança. Isso é que pode dar esperança, né? Isso. Bom, aí ele fala assim depois que haviam tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Olha que interessante isso aí. E tronos, depois que o diabo estava amarrado lá, hein? E os que estavam assentados neles tinham recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, nem aceitado a sua marca na testa e nas mãos. Olha a marca da besta de novo. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Olha que coisa isso aí. E aí? Uma honra para os que morreram de forma diferente, né? Nós estamos aqui sonhando com um arrebatamento. Os caras foram decapitados. É outro nível. Então, e Deus honrará cada um deles. Esta é a primeira ressurreição. Então, vão ter 2 ressurreições, hein? O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Olha aí,
Então, a gente vai participar dessa primeira ressurreição? Ou só os decapitados? Ai, que nó que é isso aí. Eu acho que eu vou ter a honra de vê-los reinando com o Senhor. Opa, aleluia. Amém. Porque não é por mim, né? É por causa de Jesus. Se fosse por mim, eu não estaria lá. Mas faz parte do plano dele, envolver a todos. A hora da honra, a hora do galardão, cada um é o seu, aí é individual. Mas a presença, né, eu não acredito que Deus vai separar ninguém nesse momento. Ele vai honrar, sim, os que foram mortos, os perseguidos, né? Em toda a história. A gente não está falando também só de Paulo, de Pedro e de João. A Não, história continua e tem gente morrendo ainda por causa de Jesus, sendo decapitado por causa de Jesus. é isso aí. É isso aí. E nós vamos estar lá. E eles estão lá não porque morreram, em nome de Jesus. Eles estão lá por causa de Jesus. A Exato. honra dele, recebida por eles, era em serem lavados no sangue de Jesus. E a certeza absoluta que eles tinham permitia que eles falassem: pode matar. Vai decapitar? Pode decapitar. Tem aquele livro da Ruth Salviano que conta a história das mulheres no começo do cristianismo. Ela conta a história de uma mãe que era a mãe de um bebê e que eles iam matá-la porque ela confessava a Cristo. E o pai dela levou o filho dela no, na prisão e falou: nega, nega, porque você vai poder criar seu filho. E ela falou: mas como é que eu vou criar meu filho tendo negado a Cristo? Eu sei que Cristo vai cuidar dele e ele vai viver bem, mas eu não posso negar a Cristo. Será que é uma coisa forte, é uma fé, como diz a Mara, o que move é a fé, né, Mara? Mas imagina que fé é essa, que certeza absoluta é essa que fala: eu sei que Deus vai cuidar do meu filho, mas eu não posso negar a Cristo. Será que a gente pode olhar para a nossa vida e falar: estou sossegada em relação aos meus filhos, porque eu sei que Deus vai cuidar deles, mas eu não posso negar a Cristo. Olha que coisa, né? E ela morreu mesmo, morreu decapitada, se não me engano, ou nos leões. Eu não lembro o tipo de morte que ela teve lá. O que me impactou mais foi a história dela, e ela não negou, né? Então, é uma fé que transcende, né? Acho que é essa fé que o Senhor espera de nós, e Ele é que coloca essa fé em nós, não somos nós. Você acha que alguém na sua humanidade comum conseguiria ter esse tipo de força? Um ser humano comum? Não. É o Espírito Santo que habitou naquela mulher, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz ter ousadia, né? De falarmos sim, não, é Cristo, tem que ser Cristo. É o Espírito Santo que transforma a igreja. A igreja precisa ser transformada. É o Espírito Santo que transforma, que usa as pessoas que são habitadas por ele, que transforma a sociedade também. Se for outra coisa, é balela, né? Ou não? E muitas vezes, às vezes, o contexto nosso é oferecido coisas assim para que a gente mude o foco, né? Nosso foco é Cristo, e às vezes, hoje em dia, é oferecido coisas que mudam o foco. O que não muda é a tática, né? Muitas vezes, assim, o que quebra nossas pernas é mexer com nossos filhos, né? Então, muitas vezes, ele é tão sujo, tão sujo, tão sujo, que não afeta a gente, afeta os nossos filhos, para que a nossa fé seja assim provada, né? E seja afetando emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E ainda hoje nós sofremos esse tipo de
não sei se é uma tentação a palavra certa, né? Mas a provação, né? E a gente está ali firme nos pés de Cristo e de repente vem alguma situação assim referente aos nossos filhos que você fala assim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, tenho orado tanto e nada ainda, né? E isso também é uma forma da gente ser confrontada, né? É, eu sempre falo, quando chega uma mãe falando, a gente falava isso nas Déboras, né? Quando chega uma mãe falando, vim para orar para Deus mudar meu filho, a gente já começava a dar risada, falava, mal sabe ela que é ela que precisa se converter primeiro, ela que precisa mudar primeiro, para depois a descendência ser alcançada, né? Quer dizer, o Senhor dá essa prova para que a gente conheça Ele de verdade, né? A gente fica lá nesse mundinho perfeito que a gente mesmo cria, achando que está tudo perfeito. Mas como a gente chega nos pés de Jesus nesse tempo em que a gente está aflito, né? Como a A gente gente chega, conhece outro Jesus, né? a gente chega a acreditar que a gente é o Espírito Santo que vai convencer os nossos filhos do pecado, do juízo, da justiça, tamanha a nossa arrogância e falta de fé. Aí, como diz a Jane, assim, essas provas, eu acho que tem duas coisas. Deus permite que a gente passe por esses vales. O que que nos leva, né? O que te motiva? O que foi que fez você se arrepender do seu mau caminho, da sua idolatria? Porque eu era um ídolo para mim mesma em algumas circunstâncias, por exemplo, em relação à vida do meu filho. E ele era um ídolo para mim. Ele estava até acima de Deus. Só que o que que me levou a enxergar isso? O Espírito Santo de Deus. Ninguém pode revelar se não for o Espírito. E aí a gente cai naquele lugar que a gente tem que cair, de rendição e adoração a Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E é Ele que tem o poder de buscar e de cuidar, como a mãe fez lá, negou, não negou e morreu, porque ela sabia que Deus ia cuidar. Quer dizer, é chegar nesse nível de entrega a Deus. É, eu estou aqui, eu sou a mãe dele para cuidar, mas quem, na verdade, governa e domina o coração e a vida dele é o Senhor. Quem pode consertar qualquer mazela, assim como consertou as minhas, é Deus. Quem pode amolecer coração e colocar carne em ossos secos é Deus, não sou eu. É, é isso. Eu Amém? estava lembrando aqui, a gente lembra aí da questão de Abraão, né, com seu filho, né? É. Ele percebeu que era ele que tinha que mudar, né? As coisas mudaram para ele, porque ele se colocou diante do Senhor. Olha, tá aqui. Se eu vou fazer aquilo que me pede, porque eu sei que tu pode ressuscitá-lo, mesmo que eu mate, né? Mesmo que eu faça esse sacrifício, ele creu que Deus poderia fazer isso, porque a confiança não estava no filho, mas estava em Deus que podia ressuscitar o filho dele. Uma entrega, né? É uma entrega verdadeira. A Cícera falava que achava interessante, ela falava assim, a gente entrega, põe lá no altar de Deus, quando a coisa dá uma melhoradinha, a gente tira e quer tomar conta. Aí a coisa bagunça, a gente entrega, mas não entrega, né, Cícera? Aí quando a gente entrega, né? Aí entregou. Eu não tenho filho, mas eu coloco isso na minha vida com relação ao meu marido, né? Com relação ao meu marido. Foi preciso eu entender que meu marido era do Senhor, para eu poder crer no poder dele. Quer para a vida, quer para a morte, Deus continuaria reinando na minha vida, né? No começo foi difícil entender, mas hoje eu consigo entender, porque Deus levou para si o que era dele. E eu preciso continuar honrando esse poder de Deus, que faz as coisas que para a gente pode doer, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida através daquilo que Ele permite que nós passemos. Glória a Deus. Tiago fala que
A gente pede e não recebe porque a gente pede para nossa própria satisfação, né? Será que a gente tem pedido para os nossos filhos se converterem para a gente poder mostrar o nosso atestado de boas mães? Será que a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida certinha segundo os nossos preceitos, para que a gente possa nos honrar no meio da igreja ou da sociedade que a gente vive? Ou a gente quer que eles tenham uma vida transformada e, né, diante de Deus, né? Então, que pedido é esse que nós fazemos, né? Os nossos filhos e os nossos queridos, né? Como a Edna colocou. Ou para a gente parar de se preocupar, né? A gente ora por eles para que a gente não tenha aquela preocupação com eles. Você também. E por que a gente tem a preocupação se a gente coloca no altar de Deus? Não é lá que a gente está colocando eles? Será que a gente não está tirando eles de lá e jogando no inferno? Por isso que a gente se preocupa? Né? Engraçado é que quando eu li o texto, eu lembrei muito das frases que a gente escuta. O diabo tá solto, o diabo tá solto. Ou então, assim, tá amarrado, tá amarrado. Eu fiquei lembrando muito das vezes que eu escutei essas frases, né? Tá amarrado. Aí, a gente conversando, o que faz a gente pensar é que é o seguinte: isso não é relevante, como você falou, Edith, isso não é relevante teologicamente, assim, para a gente ter certeza o que são os 1000 anos, nós estamos vivendo, ainda vamos viver. Dá para entender que o que é importante é todo o resto que está escrito nas Escrituras. Quantas coisas a gente aprende e não põe em prática? Quantos versículos vão vendo na mente da gente, assim, que a gente precisa ainda pôr em prática e não consegue pôr? Você citou a oração, que a gente aprende sobre oração, mas não ora. A gente aprende como lidar com as pessoas, com os filhos, com os parentes, com os vizinhos. A gente tem tantos desafios na palavra que o Apocalipse a gente... o Apocalipse não, mas essa questão aqui, a gente, mesmo que a gente não saiba definir o que está acontecendo, isso não é relevante. A atenção da gente tem que estar para o resto, do que está para todo o resto da vida cristã que a gente precisa pôr em prática. E eu lembro, mais uma vez eu falei com você já, que às vezes eu tenho a impressão, aquela sensação de que eu tinha quando criança, andando no carro com meu pai dirigindo. Hoje eu dirijo, eu fico atento, é placa, é 50 por hora, agora são 60, agora mudou, aqui tem radar, aqui não tem radar, você acelera, agora você breca. Dirigir é cansativo e preocupante, mas quando você é criança, eu ficava no banco de trás, eu nem olhava para o que estava acontecendo, eu deitava, eu descansava, eu brincava com meu irmão, eu brigava com meu irmão, e estava ali dentro, estava tranquila, porque o meu pai sabia dirigir muito bem. E eu falava ainda que ele era motorista profissional, que ele tinha na carteira profissional. Aí, é essa sensação que a gente tem que passar pela história, entendendo que quem está dirigindo é o nosso Pai, e que a gente vai indefeso, inseguro, assim, indefeso, assim, a gente não tem nem noção da fragilidade da gente, mas a gente pode ir tranquilo. A gente tem que... o meu foco hoje é olhar para todo o resto que eu tenho que pôr em prática, que é um desafio para mim. Mas quando termina, quando começa, se ele está preso, se ele está solto, se ele sabe? Hoje, para mim, isso não tem, não é o mais importante, sabe? Eu acho que de todo esse texto, o mais importante é que a chave do abismo está na mão do meu pai. Isso. E o meu pai é motorista profissional. E ele dirige a minha vida. E eu posso confiar e ficar tranquila que ele não está cuidando só de mim. Ele está cuidando de todo mundo que está dentro do carro, todo mundo que está dentro do barco, todo mundo. Né? Ele tem a chave do abismo. Amém? Amém. Amém.
Quem que vai orar hoje? Que está inspirada a orar por essas mulheres fracas e frágeis, pequenas e insignificantes, mas cheias da glória de Deus. Aleluia. Amém. Posso orar? Oh, glória, pode. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidas, Senhor. Distante fisicamente, Senhor Deus ó Pai, mais próxima, porque o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações e tem nos falado todos os dias, Senhor, todos os momentos, Pai eterno, do teu cuidado com cada uma de suas filhas, Pai. Do teu cuidado, Senhor Deus ó Pai, com nossas famílias, com os nossos entes queridos, Senhor. Tu tens, Senhor Deus ó Pai, se apresentado, Senhor Deus ó Pai, todos os dias, para que nós entendamos, Senhor Deus ó Pai, que é Tu, Senhor, que está na direção de nossa vida, Pai. É Tu, Senhor Deus ó Pai, que tem controlado o leme, Senhor Deus ó Pai, que nos faz navegar, Senhor Deus ó Pai, diante, Senhor Deus ó Pai, de um mar tenebroso. Mas a Tua força, a Tua palavra, o Teu poder, a Tua graça, Senhor, é manifestada, Senhor Deus ó Pai, dentro do barco, Senhor. Podemos passar por dificuldades externas, mas sabemos, Senhor Deus ó Pai, que Teu Espírito Santo tem nos transformado, tem nos feito entender, Senhor Deus ó Pai, que não estamos sozinhas, mas somos, Senhor Deus ó Pai, guiadas. Somos, Senhor Deus ó Pai, orientadas, Senhor. Somos abençoadas, somos bem-aventuradas, Pai, porque somos Tuas filhas amadas, Senhor Deus ó Pai. E Tu, Senhor Deus ó Pai, não tem descansado nenhum momento, porque em todos os momentos, Senhor Deus ó Pai, Tu tem estado conosco, Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus ó Pai, tem sido gravada todos os dias no nosso coração, Senhor Deus ó Pai. E entendemos, Senhor Deus ó Pai, que nada somos sem a Tua presença. Nada somos, Senhor Deus ó Pai, sem Cristo Jesus, Senhor Deus ó Pai, em nossos corações. Porque, Senhor Deus ó Pai, é Tu, Senhor Deus ó Pai, que deu ao Teu Filho, Senhor, a chave, Senhor Deus ó Pai, do abismo, Senhor Deus ó Pai. É Tu, Senhor Deus ó Pai, que através da morte dele no Calvário, Senhor, nos redimiu de todo pecado, nos lavou, Senhor Deus ó Pai, nos purificou de todo pecado e podemos nos colocar diante da Tua presença, sabendo, Senhor Deus ó Pai, que em todos os momentos a Tua mão de poder tem nos guiado, Senhor. Ó, querido, te peço, Senhor, que Tu continue, Pai eterno, abençoando a vida das Tuas filhas. Que a Tua graça, Senhor Deus ó Pai, continue sendo ministrada, Senhor Deus ó Pai, sobre nossas famílias, Senhor Deus ó Pai. Que os nossos filhos, Senhor Deus ó Pai, sejam, Senhor Deus ó Pai, continue sendo a geração eleita, Senhor. Que Tu transforme, Senhor Deus ó Pai, os corações de cada um deles, não porque queremos, Pai, mas é que porque Tu tem derramado, Tu tem um propósito em todas as vidas, Pai, e o Seu plano se cumprirá em nossas vidas, Pai, para que Teu nome continue sendo glorificado e honrado, e almejamos, Pai eterno, estar contigo, Senhor Deus ó Pai, te adorando, te louvando, porque cremos, Senhor, que o sangue do Jesus Cristo derramado na cruz nos leva a estar todos os dias, todos os instantes diante da Tua presença, Pai. Toma esse dia chamado hoje, Senhor Deus ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Que consigamos, Senhor Deus ó Pai, todos os instantes sentir a Tua mão de poder nos acompanhando e nos dirigindo, Senhor, para que em todos os momentos, Senhor Deus ó Pai, a Tua mão seja, Senhor Deus ó Pai, colocada na vida daqueles que se prostram diante da Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Amém.